Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se desenrolando diante dos seus olhos como páginas de um livro que jamais deveria ter sido aberto tão cedo. O que Jesus Cristo predisse há 2000 anos sobre os últimos dias não são apenas palavras antigas em pergaminhos empoeirados, mas realidades palpitantes que moldam cada noticiário, cada crise global, cada tremor que abala os alicerces da humanidade hoje. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre o tempo em que vivemos. A humanidade sempre buscou respostas sobre o futuro, mas poucos percebem que as respostas mais precisas já foram dadas pelo próprio Filho de Deus. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus no Monte das Oliveiras, suas perguntas ecoaram através dos séculos até chegarem aos nossos dias. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A resposta de Cristo, registrada em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, não foi apenas uma profecia distante, mas um mapa detalhado dos eventos que marcariam a aproximação do fim dos tempos. Imagine por um momento a cena: Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém pela última vez antes de sua crucificação. O sol se põe no horizonte, tingindo de dourado as pedras do templo que logo seria destruído. Seus discípulos, ainda sem compreender completamente quem tinham diante de si, fazem a pergunta que gerações futuras fariam: quando chegará o fim? Jesus não hesitou. Com a autoridade de quem conhece todos os mistérios do universo, ele começou a descrever sinais que se tornariam inconfundíveis marcos dos últimos dias. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, disse Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 6. Mas observe a precisão divina desta profecia: não apenas guerras locais, mas rumores de guerras, conflitos que se espalhariam instantaneamente por toda a terra através de meios que os discípulos nem conseguiam imaginar. Hoje, em questão de segundos, sabemos de conflitos em continentes distantes. A guerra na Ucrânia ecoa nos lares brasileiros. Tensões no Oriente Médio afetam o preço do combustível em nossas cidades. Rumores de guerra entre superpotências mantêm o mundo em constante estado de alerta. Esta não é coincidência, é cumprimento profético. A magnitude desta revelação se torna ainda mais impressionante quando compreendemos que Jesus não estava simplesmente prevendo eventos aleatórios, mas descrevendo um padrão específico que marcaria os últimos dias. Em Lucas capítulo 21 versículos 10 e 11, ele declarou: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá, em vários lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Observe a sequência profética: nações contra nações, terremotos em vários lugares, fomes, pestilências e sinais do céu. Cada elemento desta profecia está se manifestando com intensidade crescente em nossos dias. Os terremotos não são mais eventos isolados, mas uma sequência assustadora de tragédias que abalam diferentes continentes. O terremoto na Turquia e Síria em 2023, que ceifou mais de 50 mil vidas. Os tremores constantes no Japão, na Califórnia, no Chile. A terra está literalmente gemendo, cumprindo a profecia de Romanos capítulo 8 versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. As fomes preditas por Jesus não são apenas escassez local de alimentos, mas crises alimentares globais que afetam milhões simultaneamente. A Organização das Nações Unidas alerta que mais de 800 milhões de pessoas enfrentam fome severa, enquanto conflitos e mudanças climáticas agravam esta crise. Regiões inteiras da África, partes da Ásia e até áreas da América Latina experimentam escassez alimentar em níveis nunca vistos. Esta não é apenas estatística, é profecia se cumprindo. E as pestilências? A pandemia que paralisou o mundo entre 2020 e 2022 foi apenas um prenúncio. Novas doenças emergem constantemente, vírus se modificam, resistências a antibióticos aumentam. A ciência, por mais avançada que seja, parece sempre um passo atrás das pragas que surgem. Jesus sabia que nos últimos dias a humanidade enfrentaria doenças que desafiariam toda a sua sabedoria médica. Mas talvez o mais impressionante seja a profecia sobre os sinais do céu. Em Lucas capítulo 21 versículo 25, Jesus disse: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Fenômenos celestes que antes eram raros agora são frequentes. Eclipses solares e lunares em sequências proféticas,
tempestades solares que afetam comunicações terrestres, meteoros e cometas visíveis a olho nu, auroras boreais aparecendo em latitudes onde nunca foram vistas. O próprio céu está declarando que os tempos preditos chegaram. A angústia das nações mencionada por Jesus é talvez o sinal mais evidente de nosso tempo. Líderes mundiais se reúnem constantemente em cúpulas e conferências, mas saem mais perplexos que antes. Problemas econômicos globais que nenhuma política consegue resolver completamente. Crises migratórias que desafiam fronteiras e culturas. Mudanças climáticas que geram fenômenos meteorológicos extremos. O bramido do mar e das ondas não se refere apenas a tsunamis literais, mas ao rugido ensurdecedor de uma humanidade em agitação constante, como ondas que nunca encontram repouso. Jesus também predisse algo que por séculos pareceu impossível: a pregação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus capítulo 24 versículo 14, ele declarou: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Por 2000 anos, esta profecia parecia um sonho distante. Como seria possível levar a mensagem de Cristo a tribos isoladas na Amazônia, a nômades no deserto do Saara, a habitantes de ilhas remotas no Pacífico? Mas observe o cumprimento sobrenatural desta profecia em nossos dias. Através da internet, missões alcançam lugares onde missionários nunca pisaram. Traduções da Bíblia estão sendo concluídas em ritmo acelerado para línguas que antes nem tinham forma escrita. Rádio, televisão, aplicativos móveis levam a mensagem do Evangelho aos cantos mais remotos da Terra. Cada dia que passa, esta profecia se cumpre mais completamente, indicando que o fim predito por Jesus se aproxima. A profecia sobre a restauração de Israel talvez seja a mais impressionante de todas. Jesus predisse a destruição de Jerusalém em Mateus capítulo 24 versículo 2, "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Esta profecia se cumpriu literalmente quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 da era cristã. Mas Jesus também predisse algo extraordinário em Lucas capítulo 21 versículo 24, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Por quase 2000 anos, Jerusalém esteve sob domínio de impérios pagãos, romanos, bizantinos, árabes, otomanos, britânicos. Mas em junho de 1967, pela primeira vez em quase 2 milênios, Jerusalém voltou ao controle judaico. Esta não foi coincidência política, foi cumprimento profético exato. Os tempos dos gentios mencionados por Jesus começaram a se completar quando Israel recuperou sua capital sagrada. A parábola da figueira, registrada em Mateus capítulo 24 versículos 32 a 34, ganha significado profético extraordinário quando compreendemos que a figueira simboliza Israel nas Escrituras. Jesus disse: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam." Israel renasceu como nação em maio de 1948. A figueira brotou novamente após séculos de aparente morte. Jesus disse que a geração que visse este renascimento não passaria sem ver todas as profecias se cumprirem. Uma geração bíblica tem aproximadamente 70 anos. Faça as contas. De 1948 até os dias atuais, estamos exatamente no período profético mencionado por Cristo. Mas Jesus também alertou sobre sinais morais e espirituais que marcariam os últimos dias. Em Mateus capítulo 24 versículo 12, ele profetizou: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Observe ao seu redor. Nunca a humanidade teve tanto acesso à informação sobre o bem e o mal, mas nunca a iniquidade se multiplicou tão rapidamente. Crimes que antes chocavam sociedades inteiras hoje são tratados como notícias rotineiras. O amor genuíno, o cuidado desinteressado pelo próximo, a compaixão verdadeira se tornaram raridades em um mundo cada vez mais egoísta e insensível. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu com precisão assombrosa o caráter da humanidade nos últimos dias. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Cada característica mencionada por Paulo está se manifestando em escala global em nossa época. O amor próprio excessivo promovido pelas redes sociais, onde cada pessoa se torna o centro de seu próprio universo. A avareza que move mercados financeiros independentemente das consequências sociais. A presunção de uma geração que acredita saber mais que todas as anteriores. A soberba de uma humanidade que se julga capaz de substituir Deus. A blasfêmia normalizada no entretenimento e na cultura popular. A desobediência aos pais transformada em direito. A ingratidão como característica predominante. A profanidade que invadiu até mesmo espaços sagrados. O sem-afeto natural profetizado por Paulo se manifesta no abandono de idosos, no aborto massivo, na destruição da família tradicional, na frieza emocional que caracteriza relacionamentos modernos. A incontinência sexual alcançou níveis nunca vistos na história humana. A crueldade se tornou entretenimento através de jogos violentos, filmes sádicos, esportes brutais. O amor pelos bons se transformou em hostilidade contra qualquer padrão moral elevado. Jesus também profetizou sobre falsos cristos e falsos profetas que surgiriam nos últimos dias. Em Mateus capítulo 24 versículos 23 e 24, ele alertou: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam os próprios eleitos. Nunca na história houve tantos líderes religiosos proclamando revelações especiais, poderes sobrenaturais, ou até mesmo alegando ser a própria divindade. Seitas proliferam, falsas doutrinas se espalham através de meios de comunicação poderosos, milagres fabricados enganam multidões. A tecnologia moderna permite que estes falsos profetas alcancem milhões instantaneamente. Deepfakes podem simular milagres, realidade virtual pode criar experiências espirituais fabricadas, inteligência artificial pode produzir profecias personalizadas para enganar até mesmo pessoas sinceras. Jesus sabia que nos últimos dias o engano alcançaria níveis sofisticados jamais imaginados pelos discípulos. Mas talvez a profecia mais solene de todas seja encontrada em Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16, onde Jesus adverte a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta profecia descreve o estado espiritual da igreja nos últimos dias, nem frio nem quente, mas morno. Uma religiosidade sem poder, uma fé sem transformação, um cristianismo cultural que mantém formas externas mas nega o poder genuíno de Deus. Quantas igrejas hoje se encaixam nesta descrição? Templos cheios, mas corações vazios. Músicas emocionantes, mas vidas inalteradas. Programas elaborados, mas poder espiritual ausente. Prosperidade material, mas pobreza espiritual. Jesus profetizou que a igreja dos últimos dias seria caracterizada exatamente por esta mornidão espiritual que o faria vomitá-la de sua boca. As profecias sobre eventos cósmicos também merecem nossa atenção cuidadosa. Jesus predisse em Mateus capítulo 24 versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Enquanto alguns interpretam estes sinais literalmente, outros veem significados simbólicos. Mas independentemente da interpretação, fenômenos celestes incomuns têm marcado nossa época com frequência crescente. Tempestades solares intensas afetam sistemas de comunicação terrestres. Eclipses solares ocorrem em sequências que atravessam nações específicas de forma profeticamente significativa. Chuvas de meteoros se intensificam. Cometas aparecem em ciclos que coincidem com eventos proféticos importantes. O próprio espaço parece estar declarando que chegamos aos tempos preditos por Jesus. A profecia sobre o aumento do conhecimento, registrada em Daniel capítulo 12 versículo 4, encontra cumprimento extraordinário em nossos dias. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca na história humana o conhecimento se multiplicou tão rapidamente. O que a humanidade aprendeu em milhares de anos agora se duplica a cada poucos anos. Tecnologias que pareciam ficção científica décadas atrás hoje são realidade cotidiana. As pessoas literalmente correm de uma parte para outra através de viagens aéreas que conectam continentes em horas,
comunicações instantâneas que eliminam distâncias, realidade virtual que permite presença simultânea em múltiplos locais. Daniel não conseguia compreender completamente o que estava profetizando, mas nós vivemos o cumprimento literal destas palavras. Mas entre todas as profecias, uma se destaca como sinal definitivo dos últimos dias: a capacidade de toda a humanidade testemunhar eventos simultaneamente. Em Apocalipse capítulo 11 versículos 9 e 10, João profetizou sobre as duas testemunhas que serão mortas em Jerusalém, e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Por quase 2000 anos, esta profecia pareceu impossível. Como pessoas de todas as nações poderiam ver simultaneamente corpos em Jerusalém? Como poderiam mandar presentes uns aos outros instantaneamente? Mas hoje, transmissões ao vivo via satélite, internet e redes sociais tornam possível que bilhões de pessoas assistam a eventos em tempo real. Presentes digitais, transferências financeiras instantâneas, comunicação global fazem com que esta profecia antiga pareça uma descrição de nossa época. A convergência de todas estas profecias em nossa geração não é coincidência, é o cumprimento do plano divino estabelecido antes da fundação do mundo. Jesus não estava fazendo suposições educadas sobre o futuro. Ele estava revelando verdades eternas sobre o desenrolar da história humana. Cada profecia cumprida é uma confirmação de que Jesus é verdadeiramente quem afirmou ser: o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o juiz que virá. Mas as profecias de Jesus não terminam com sinais de juízo. Elas também incluem promessas maravilhosas para aqueles que permanecerem fiéis. Em João capítulo 14 versículos 2 e 3, ele prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa do retorno de Cristo se torna mais preciosa a cada dia que passa. Em meio ao caos profético que se desenrola ao nosso redor, temos a esperança segura de que Jesus voltará para buscar aqueles que o amam. As mesmas escrituras que profetizaram com precisão absoluta os eventos que vemos hoje também prometem que os fiéis serão arrebatados antes da grande tribulação que se aproxima. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, Paulo revelou: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Enquanto o mundo caminha rapidamente para o cumprimento das profecias mais sombrias, aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo têm uma esperança gloriosa. O mesmo poder profético que está cumprindo os sinais dos últimos dias também garantirá o cumprimento das promessas de salvação e vida eterna. Amados, não podemos mais ignorar os sinais dos tempos. As profecias de Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos com uma precisão que desafia qualquer explicação além da origem divina das Escrituras. Cada noticiário confirma mais uma predição bíblica. Cada crise global adiciona mais uma peça ao quebra-cabeças profético que Jesus começou a montar há 2000 anos. A pergunta que fica não é se estas profecias são verdadeiras, os eventos ao nosso redor já responderam isso. A pergunta é: você está preparado? Sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Você tem certeza de sua salvação em Jesus Cristo? Porque se as profecias sobre os últimos dias estão se cumprindo com tamanha precisão, as profecias sobre o juízo eterno e a salvação eterna também se cumprirão exatamente como escritas. O tempo da ignorância passou. O tempo da indiferença acabou. Vivemos nos dias que profetas antigos desejaram ver, mas não viram. Somos a geração privilegiada que testemunha o cumprimento das profecias mais extraordinárias da história humana. Mas com este privilégio vem uma responsabilidade tremenda: decidir de que lado da eternidade queremos estar quando o último sinal se cumprir e Jesus Cristo retornar em glória e majestade. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que nos cerca, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam a cada dia. Porque verdadeiramente, como Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 33, igualmente,
quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. As portas da eternidade estão se abrindo, e a questão que permanece é: você está pronto para entrar?